Muito bem, galera, então nós vamos entrar hoje na série Éden, né? Justamente porque a Bíblia nos mostra que o homem, ele está numa evolução intelectual, moral, emocional, né? Nunca se tratou de evolucionismo do macaco para o homem. Deus cria o homem do pó da terra, é homem, não é macaco para depois homem. Já está bem claro, já está bem esclarecido isso. Não quero ficar trabalhando, João, antes do Éden, que é Deus fazendo a terra, separando luz das trevas, a explosão, os dinossauros, tudo exterminado. Isso tudo numa outra série. Eu quero partir dessa parte do Éden, então, que Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria ele com 100% da capacidade de QI. Hoje nós usamos 3% máximo, né? 3%, alguns até mais. Os Einstein da vida usaram isso. Mas o que acontece, queridos? Na época que Adão foi criado, Eva, eles tinham parte 100% do QI. 100%. Então, você imagina só, o que aconteceu com o pecado? Quando entrou o pecado no mundo, né? Nós fomos afetados mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Fomos afetados. E aí Jesus tem que vir, tem que morrer por nós na cruz. Por quê? E ressuscita para fazer o que com esse ser humano? Fazer com que esse ser humano evolua cada vez mais? Não. O ser humano tem que voltar ao princípio de todas as coisas, que era quando ele estava no jardim do Éden. Interessante, quando Deus faz o planeta ali, em uma parte do planeta, Ele cria o jardim do Éden. Marcelo, isso é interessante. Éden do hebraico significa prazer. Então Deus cria e prepara todo aquele jardim, inclusive ali as plantas, o jardim era regado por uma neblina. Deus mesmo deixou uma neblina regando, porque ainda não tinha o homem para fazer esse trabalho. Então Deus, Ele preparou o jardim do Éden. Ele desenhou o jardim do Éden. Ele deixou tudo estabelecido, tudo pronto, para quando Deus fizesse ali então Adão viesse e governasse o jardim do Éden. Adão viesse e administrasse esse jardim do Éden, queridos. Então, olha que interessante. Já viu aquela história, né? Geralmente os bandidos usam, né? O que é teu está guardado. Já viu aquela história? Não, pois é. Mas eu quero falar de um modo mais gospel. Deus está falando para ti, o que é teu está guardado, amém, queridos? Olha, está teu lado e diz assim, o que é teu está guardado. Não se assuste. O que é de Deus está guardado para ti. Porque um filósofo muito importante, que eu acho muito interessante, o Platão, se você estudar uma hora Aristóteles, Sócrates, mas principalmente Platão, esses caras às vezes não eram crentes, mas só faltava Jesus, porque eles tinham tudo para ser crente, e daí, né? Mas ele dizia o seguinte, que aquilo que Deus tem para ti, aquilo que é a verdade, você não precisa ficar batendo na porta, tentando encontrar. Você simplesmente descobre dentro de você. Então aquilo que você nasceu para ser, você descobre dentro de ti. Aquilo que você nasceu para fazer, você não vai encontrar, não vai ser criado aqui na terra. Você tem que entrar dentro de ti, na presença de Deus, e Deus vai te mostrar o que Ele já preparou antes de você nascer para fazer. Então o jardim do Éden, queridos, foi preparado, foi estabelecido, tudo construído ali, no modo construção, jardim, né? Para que Adão pudesse usufruir. Aí quando Deus coloca Adão ali, a primeira coisa que Deus fala para Adão é para Adão buscar intimidade com Deus. Adão era tão santo, tão puro, que ele andava nu no jardim do Éden. Ele tinha uma experiência. Ele tinha ali, queridos, muita coisa à disposição dele, né? Tinha frutas, inúmeras frutas. Alguns teólogos falam que tinha 9 milhões de árvores, Pati, para exagerar assim, e uma só que ele não podia comer, né? Por isso que ele foi, geralmente é assim. Vê uma placa, uma hora escrito, não coloque lixo aqui. Tu tem que tirar os lixos para ver a placa, né? Parece que o homem gosta disso. E aí nós vamos ver aqui, queridos, olha que interessante, o Éden, essa logo, que a minha esposa maravilhosa, é muito criativa, sempre faz as logos para nós, né, minha esposa? Aqui nós temos esse círculo aqui, que é um semicírculo, né? Com as criações de Deus. Deus foi criando sol, lua, criou o planeta, tudo mais, criou o jardim do Éden. E com a criação de Deus, queridos, nós agora temos que nos adaptar
e fazer algo com a criação de Deus. E por isso depois fica uma linha contínua, porque Deus criou todas as coisas, Deus criou o planeta para você. Deus criou o planeta para mim. Deus criou as coisas para comer para nós mesmos. É isso aí. Deus criou o ar para nós ficar vivos. Deus criou todas as coisas para nós sermos supridos em nossas necessidades e para nós administrarmos essas coisas. Então, por exemplo, nós vamos pegar agora, vamos ir para o nosso primeiro texto. Eu vou ler 3 textos para vocês que se conectam entre si. E aí eu vou explicando para vocês ponto a ponto. Vamos lá. Esta é a origem dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Passa milhares de anos, o apóstolo Paulo, baseado nesse texto, escreve: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O profeta Isaías vai dizer na época dele: pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Amém? Já vamos ler esse texto? Glória a Deus, hein? Então nós já conversamos aqui, queridos, que Deus, Ele primeiro prepara algo para nós. Mas antes de nós encontrar esse algo preparado, Marcelo, Ele tem que preparar o nosso espírito. Ele tem que preparar a nossa mente para nós sabermos desfrutar da maneira que Ele quer que a gente desfrute. Às vezes você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um objetivo e você nunca consegue alcançar, provavelmente porque você ainda não está preparado para ter isso. Então Deus tem todo um trabalho de deixar pronto para nós aquilo que Ele quer que a gente alcance, mas antes Ele precisa nos preparar. Então, aqui tem um segredo interessante, queridos. O jardim do Éden foi preparado para o homem, para depois o homem usufruir. Qual que é o teu jardim do Éden profissional, ministerial, relacional, né? Você é a minha esposa. Antes dela nascer, Deus já me escolheu para ela. Que coisa mais linda. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Antes, coube a mim descobrir, né? Coube a mim, é ela, olha só, é assim. Então, às vezes a gente acha que Deus se surpreende. Uau, como é que tu descobriu? Deus já tem tudo preparado. Deus já tem tudo pronto. Cabe a nós, no tempo certo de Deus, ir descobrindo. Toda a criação de Deus, ela tem como propósito depois o homem usar dessas criações para benefício dele, né? Esse dia eu estava vindo com o Benjamin e com o Nata no carro, né? Estava Cíntia junto também. Agora a gente está ensinando os piazinhos, né? Fala piazinho dele, né? A árvore, Jesus criou, né? O sol, tal. Aí o Benjamin, e o asfalto ali? Não. Isso aqui é uma gambiarra. Isso aqui, filho, é o homem, né? O homem pega da criação e ele adapta, né? Ele pega das matérias, né? E faz, mas tudo vindo da criação, Marcelo. Aí teve um dado momento que o Nata falou assim, não, a árvore foi, o que ele falou, Marcelo? Era uma casa, justo, agora eu lembrei. Tinha uma casa assim, ou a casa foi o homem que criou, o Natanel falou. Aí o Nata olhou, não, foi Jesus. E aí o Benjamin falou, não, a casa foi o homem. E o Nata foi Jesus. Aí o Sérgio dá tapa dentro do carro. Se chutam, dão um chute. Eu falei, meu Deus, a gente tem que parar o carro em algum local para né? Filho de pastor, sim, normal. Normal. É o FC dentro do carro. Às vezes eu estou ali, eu olho para lá, está meu Deus do céu, o que é isso? Tudo por causa que um queria saber se era Jesus. Aí eu orei a Deus, falei, Deus, como é que eu resolvo isso aqui? Aí o Nata chorando um monte, ele chorando que, né? Ele queria que tinha sido Jesus que fez a casa. E o Benjamin, não, foi o homem que fez a casa. Aí eu falei assim, filhos, bem simples resolver isso aí. Atenção aqui.
Jesus criou as árvores, as madeiras, e o homem pegou e fez a casa. Estamos juntos, não? Tá? Sim, agora estamos juntos. E resolveu. Então, nós vamos entender, queridos, olha que interessante, quando Deus faz a terra, né, o planeta Terra, você viu em Isaías, ele não fez só para bonito, né? Ele fez para que fosse habitado por nós. Então, logo, queridos, tudo que Deus faz tem um propósito. Se você vê o sol, né, a lua, o sol para esquentar a terra aqui para nós poder ficar de boa, a lua para iluminar a noite, tudo que Deus fez tem um propósito, Ele não fez nada por acaso. Você acha, então, que você foi criado à toa? Pense por um momento. Será que um de nós aqui fomos criados à toa? Não, Deus resolveu fazer um cara feio e resolveu fazer nós. Não, gente. Tu pensou assim, pastor, não sei tu, mas eu sou uma pessoa belíssima. Lembrei daquele salão de beleza que tinha em Curitiba, lembra, gente? Entre bela, saia belíssima. Eu falei, que fake news, capaz. Mas, gente, se tudo que Deus criou tem um propósito, por que você vai viver nessa terra uma vida sem propósito algum? Só usufruir do ar, ser sanguessuga da vida dos outros, né? E não ter nenhum tipo de propósito. O propósito da criação de Deus, olha só, é dar conforto e suprimento ao homem, bem como o homem tem o propósito de usufruir dessas criações e adaptar coisas a partir dela para o benefício do próximo. Deus é tão maravilhoso que primeiro Ele gera uma necessidade, depois Ele aponta como satisfazer ela. Deus primeiro aponta o problema, depois Ele mostra a solução. Eu estava até falando hoje sobre isso. Se nós pegar a xícara aqui, né, tem água aqui, que maravilha. Eu gosto aqui porque dá para tomar uma aguinha, né? Pode, está aqui. Ela serve para isso. Esse púlpitozinho, essa mesinha serve para botar a xícara aqui. Esse púlpito aqui serve para botar o papel aqui. O celular serve para poder mandar mensagem. Tudo serve para uma coisa, né? Mas muitos seres humanos acreditam que eles não servem para nada. Bom, eu já vi em algumas casas, eu acho até bonito, sabe? A parte assim, logística, né, amor? Tem xícaras de ouro, talheres que não podem ser usados. Porque está ali. Tem que ficar ali porque a gente quer botar a gente quer deixar o Renato bonito, né? Eu sempre acho esquisito, sabe, Renato? Eu acho estranho, biblicamente, ver algo que não pode ser usado. Um prato que é tão valioso que não pode ser usado. Semelhante é muito crente, né? É tão gospel, só não pode ser usado. Tem muito crente que olha, parece crente, relampia igual crente, mas não é usado. Deus não pode usar, porque a madame está nos progressismos da vida, pensando no seu próprio umbigo. O baita homem está pensando na grana que vai entrar todo dia, e Deus não pode usar o cara. É gospel, mas não é cristão. Bom, Jesus já disse, né, queridos irmãos, que cristãos precisam ser, Lucas, sal da terra, luz do mundo. Eu pergunto, o sal dentro do saleiro representa o quê? Repita comigo. Nada. Repita comigo. Nada. Muito bem. Muito bem. Esses dias um cara botou no Facebook, clique no peixe, uma imagem de um peixe assim. Clique na imagem e você vai ver o que o peixe faz. E o cara clica lá, não aconteceu nada. Nada. A minha esposa entendeu. Glória a Deus para a minha esposa. Não aconteceu nada. Exato, glória a Deus. Essas brincadeiras vai fazendo para poder descer melhor na palavra, Pedro. Mas galera, o sal no saleiro não serve para nada. A luz debaixo da cama não presta para nada. A luz tem que ser colocada num local que todo mundo seja iluminado. Então, quando você está vivendo nessa terra, baseado no teu umbigo, baseado na tua vontade, e não no que Deus quer fazer, e não naquilo que Deus te criou para ser, você, então, está vivendo algo chamado nada. O mais legal, um microfone, por exemplo, né? Esse microfone foi criado para quê? Para bonito? Deixar, né? Vamos botar um quadrinho aqui, ó. O microfone.
ele foi criado para o seguinte: para que pessoas distantes possam ouvir mais tranquilo a mensagem, uma palestra. Foi para resolver um problema. Nós temos uma caixa de retorno aqui, ó, essa caixa é para mim, ó, queridos. Para mim poder ouvir, tem que ver a luta quando estraga essas caixas, rapaz. O cara fica falando que essas caixas ali, ó, e dá um eco para nós aqui. Tudo resolve um problema, Alessandro. Tudo. Esse aqui é para resolver um problema, esse aqui é para trazer para vocês. Então, a tua vida e a minha foi chamada e criada por Deus para resolver certos problemas dessa terra. Pode pensar assim: qual o problema, pastor? Aquilo que mais te dá raiva, aquilo que mais te indigna na sociedade, ao invés de você fazer um post no Facebook, arregaça as mangas e vai resolver. Entendeu? É mais ou menos isso aí. A gente está vivendo num tempo que as pessoas dão muita opinião, só que não dão solução. Você viu o que está acontecendo? Mais uma, né? Mais uma pessoa não sei o quê. Outra pessoa se machucou. Outra pessoa não sei o quê se divorciou. Outra. Mas qual que é a tua ação para ajudar a resolver aquele problema? É como conta a parábola do Ben-Tevi. Do Ben-Tevi. Está a floresta pegando fogo, Felipe. Daí o leão sai correndo, o rei da selva, a girafa sai correndo. Floresta pegando, todo mundo sai correndo e ficam lá, todos os animais dizendo: que incêndio horrível. Quem sabe que fez isso aí? Aposto que foi não sei quem, aposto que foi a cobra, e pegando incêndio. Aí um Ben-Tevi, Renato, vai na lagoa, vai correndo e larga uma gota. Pá. Vai de novo, larga outra gota. Pá. Aí o leão e a girafa, todo mundo começa a dar risada, gente. Esse Ben-Tevi é louco na cabeça. Tu acha que você vai parar esse incêndio? E o Ben-Tevi, olha, a minha parte estou fazendo. Bom, às vezes você acha que para tu ser chamado por Deus, logo o teu chamado tem que ser algo esplêndido, tem que ser algo assim grandioso. Muitos têm algo grandioso, mas outros têm coisas pequeninhas, que é o chamado de Deus. Sempre lembro daquela senhorazinha, uma idosinha, que ela recebeu um chamado, Alessandro, para orar por apenas um homem, que ela estava evangelizando, acho que era até familiar dela, não lembro, e levá-lo aos pés de... Era um só. Ela passou a vida inteira orando, jejuando por aquele jovem, e um dia ela conseguiu ganhar ele. Após ganhar, ela morreu. Ela ganhou uma pessoa para Jesus só. O nome dele era Billy Graham. E depois ganhou milhões de pessoas para Jesus. Então, o nosso problema, queridos, é achar que por Deus ser maravilhoso, Deus ser criador, logo Deus tem que derramar sobre nós algo esplêndido para nós chamar de Deus. Às vezes, cara, Deus se chamou para ser só o cozinheiro da congregação. Olha que maravilha, não tem perseguição nenhuma, até inimigo vem junto. Até os inimigos vão: olha, eu odeio vocês, mas a comida... Às vezes, queridos, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, tinha aquela mulher que fazia vestidos, ela só costurava, fazia vestidos para trazer a necessidade das pessoas que não estavam sem a roupa do inverno. Ela só fazia isso. Esse era o chamado dela. Pense você. Você pode ter um chamado grande, você pode ter um chamado médio, você pode ter um chamado pequeno, mas você não pode não ter chamado. O problema não está no tamanho que vai ser a glória que vai ser derramada através de ti. O problema é que se nada é derramado através de ti. Irmãos, é sobre isso. Passou a semana inteira, vamos lá, a semana passou. Eu pergunto a você, para quantas pessoas você falou de Jesus? A semana passou. Para quantas pessoas você falou de um texto bíblico? A semana passou. Para quem você usou suas habilidades e dons para ajudar alguém que estava passando em necessidade, alguma coisa? Aonde foi o momento que você orou por alguém, ou você deu uma palavra para alguém, ou você ajudou alguém? Passou a semana, você fez isso ou não? Se não, então você não fez nada. Ganhei dinheiro, ok, parabéns, palmas. Fez o que com o dinheiro? Ajudou alguém? Investiu em alguma obra? Dei uma palestra top, ok. Essa palestra transformou vidas. Então, às vezes, a gente passa o tempo inteiro da nossa vida, queridos, sobrevivendo e não vivendo. Uma pessoa sem propósito, ela sobrevive.
Uma pessoa com propósito, ela vive de fato. Porque a vida dela está gerando algo nas outras vidas, meus irmãos. A questão que você às vezes pensa, pastor, mas eu venho na igreja. Parabéns por isso. Você está na frente de muitas pessoas por vir na igreja. Mas a principal parte não é vir, é você ser igreja. Se lá no teu trabalho, se lá na tua escola, ninguém sabe que tu é crente, você é um sal dentro do saleiro, né? Você é um camaleão gospel com o não crente, tu é não crente, né? Canta Luan Santana. Com o crente você canta Fernandinho. Com o ateu tu não acredita em Deus também. Com o pentecostal tu roda. Com o tradicional você só bate. Entende? Eu achava que pregar o evangelho era coisa para pastor. Não. Jesus não disse, ide todos os pastores. Ele disse, meus discípulos, vocês todos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, galera, uma vida que não está no propósito certo de Deus é um nada. Você prefere viver ou você prefere sobreviver? Qual que é a sua ira com essa terra? Quais que são as suas indignações? Que às vezes você decide opinar, postar no teu Instagram, mas você mesmo não move um dedo para mudar aquela situação. Eu lembro de Neemias, Léo. Neemias estava lá de boa, copeiro do rei, milionário ali naquela época, e ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, Jerusalém com os muros destronados. Quando ele ouve aquilo, Marcelo, ele não consegue mais comer. E ele fala para Deus, Deus, eu estou de boa aqui, mas eu não posso, em hipótese alguma, conviver com essa indignação de saber que o meu povo está na pobreza, meu povo está destruído. Eu quero que o Senhor abra as portas para mim renunciar desse cargo de copeiro do rei, para mim ir lá em Jerusalém e reconstruir os muros, reconstruir a moral das pessoas, reconstruir a espiritualidade das pessoas, fazer eles voltarem ao Senhor. A Bíblia fala, Cássio, que ele foi, e junto com Esdras, eles reconstruíram Jerusalém. Eles não opinaram, eles não ficaram falando, olha, eu acho que tinha que resolver isso aí, hein? Só pode que é culpa do governo, só pode que é culpa da vizinha, só pode que é culpa da cobra. Não, não, ele foi e resolveu. O tempo, às vezes, que nós ficamos fofocando, falando sobre o problema, namorando o problema, flertando com o problema, acaba que o problema continua ali. Tanto que a raiz da palavra problema vem de pró, que é jogar para frente, blema, permanecer na tua frente. Tu vê o problema, Marcelo? É que nem a bola de futebol, né? Vai jogando para frente. Vamos levando. Dá até embaixadinho, bota aqui, joga lá. Mas vai levando o problema. Quando Deus mandou, nós resolvemos o problema. Galera, eu como pastor, então, eu todo dia resolvo problemas. Quando eu vou dormir achando que acabou os problemas a resolver, João, alguém manda um WhatsApp. Estou com um problema. Glória a Deus. Vamos resolver. É urgente. Pode ser amanhã, então, deixa eu dar uma descansada. Gente, problema. Ainda mais dos outros. Você tem, às vezes, aquela ideia, mas não é o meu problema. Sim, mas o meu chamado foi para resolver o problema das outras pessoas. Problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas relacionais, problemas financeiros. Gente, é uma batalha só. Mas quando você resolve o problema, Marcelo, a satisfação que te dá na alma, que tu foi útil, que você foi certeiro e que você salvou uma família inteira por causa que tu parou para ouvir, parou para aconselhar, se envolveu, falou, observou, fez um perdoar o outro, fez um falar com o outro. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague quando você se torna alguém útil na sociedade. Porque a nossa tendência, queridos, é nós ignorar o problema dos outros. E por isso, talvez, que os teus problemas nunca são resolvidos. Sabe por quê? Porque determinados problemas na tua vida, só o outro vai poder te ajudar. Mas como você, às vezes, é uma pessoa egocêntrica, só vive no teu umbigo, não quer resolver o problema dos outros, logo Deus não vai enviar pessoas para ajudar a resolver o teu problema. Amém? É sobre isso, queridos.
Então a gente olha uma caneta, um microfone, uma tesoura, uma faca, sabemos que foi criado com um propósito: resolver problema. Nós também fomos criados para resolver alguma coisa nessa terra, queridos. Não tem como tu dizer, pastor, eu não sirvo para nada. Isso é a maior mentira que você já ouviu do diabo na história. Como tu não serve para nada? Josi, eu já atendi, e aí é centenas, tá? Fui pastor 7 anos em Curitiba de adolescentes. Então era muito comum eu e minha esposa atender, Jean, adolescentes, que se cortavam os pulsos. Tomava remédio para se matar. Várias pessoas, várias meninas, meninos, Pedro. Porque eles chegavam com 13 anos, 14 ali, aos 17. Na conclusão, Pedro, que eles não prestavam para nada. Com 17 anos ou 13, eles imaginavam que a vida deles não tinha mais valor. Não tinha mais propósito, Lucas. Os pulsos cortados, aquela coisa toda. E aí a gente pedia e ouvia aquele adolescente, que muitas vezes não era ouvido em casa, Daiane. Alertava os pais, viu, você é frescura, não tem nada a ver. Vai assistir um filme. Bom, Felipe, eu posso dizer que, para a glória de Deus, todos que passaram por nós permaneceram vivos. Por causa de uma razão. Eu perguntava assim: por que está fazendo isso? Por que você está cortando teus pulsos? Quero saber por quê. Não, porque eu não presto, eu não presto para nada, eu não sei. Não, acabei. Aonde tu chegou nessa conclusão que tu não presta para nada? E chora. É que um dia minha mãe falou que foi a pior coisa do mundo ela ter me gerado. Entendi. Sim. Até hoje minha mãe fala, pastor, que ela se arrependeu de ter gerado a mim, que eu sou um peso, que eu não devia ter nunca nascido, que eu fui um tropeço, que eu sou um incômodo desde pequena, eu sempre ouvi isso. Bom, aí, Diogo, nós temos agora 2 problemas. O causador do problema A, que é uma familiar. Você acha que as pessoas, pense só por um momento, você acha que um adolescente acorda de manhã, que legal, vou dar uma cortadinha nos pulsos. Quem acha isso? Pessoal, isso não existe. Todo sintoma tem uma causa. E aí, trabalhamos com os pais, esses adolescentes, levamos esses adolescentes. Eu lembro uma vez que eu atendi uma adolescente, cortava os pulsos, e ela disse que todo aniversário que ela tinha, o pai não estava, Alessandro. Estava trabalhando, estava viajando, tinha muito compromisso, tinha muita atividade. E ela foi cortando os pulsos, para tentar chamar a atenção do pai, Diogo. Aí eu atendi esse casal e eu falei assim: viu, gente, só tem uma forma de vocês resgatar o coração da filha de vocês. Ela estava no aniversário naquela semana, Igor. Façam uma festa top, bota um balão, bota o nome dela, sabe? Celebra a vida dela. Falei para aquele pai: pede perdão para ela por toda vez que não foi no aniversário e tal. Resumindo, Dani, foi curada na hora. Na hora. Filhos que estão num jogo de futebol, que o pai não vai, é terrível. O filho quer ver o pai ali, o filho quer ver o pai vibrando, o filho quer ver, mas o pai está muito ocupado. Aí, gente, é isso que eu falo para vocês, queridos. Nada acontece do nada, nada acontece por acaso, meu Deus do céu. Às vezes são coisas que tu não fala em casa que geram essas questões. Mas vamos voltar aqui, foi só um adendo a mais para nós trabalhar. Eu estou dizendo que não tem como ser normal, Lucas, uma pessoa achar que não nasceu para fazer nada. Isso não vem de Deus. Isso vem do diabo. Uma pessoa que diz eu não presto para nada, ela está, infelizmente, intencionalmente ou não, ouvindo o diabo. É o que o diabo quer. Quer matar, roubar e destruir. Deus te fez com um propósito, Deus te fez com uma identidade, Deus criou todo um jardim do Éden, ministerial, espiritual, profissional, relacional, para você usufruir. Agora, se você não está entendendo isso, não é a voz de Deus que você está ouvindo. A pessoa que vive sem propósito, acha que não deveria ter nascido, que não tem nada de útil para oferecer à sociedade, precisa alinhar o seu olhar para Deus e nele descobrir para que foi nascido.
Eu sei que eu estou falando agora com cada um que está aqui, Felipe. Repito, tem chamados gigantes, tem chamados médios, tem chamados pequenos. Mas não existe alguém que não tenha chamado. Não estamos numa competição para ver quem que vai dar mais glória para Deus, quem que vai ganhar mais vidas. Não tem competição nenhuma. Eu sempre gosto daquela frase: Deus nunca me disse para mim ser o melhor em nada, mas Ele me cobra para que eu dê o meu melhor em tudo. Então a questão, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui, não é você ter aí uma ambição gigante. Se Deus colocou algo gigante, vá atrás mesmo. Mas é você não aceitar ficar sem fazer nada nessa terra. Você é muito importante. Você é uma pessoa que é uma resposta de oração para outra. Você é o consolo de alguém que está sofrendo. Você é a alegria de alguém que está triste. Você é a provisão financeira de alguém que está passando fome. Por isso que eu prego tanto aqui na igreja, gente, dizimem, ofertem, deem primícia, sejam generosos, comprem roupa, deem para a comunidade, comprem comida, deem para a comunidade. Porque sempre tem, Anderson, pessoas precisando do 1% que você às vezes não quer dar. Sempre tem. Toda semana o pessoal nos procura, toda semana. Pastor, vocês têm uma comida? Pastor, o senhor tem uma roupa? Pastor, o senhor tem alguma coisa? Pastor, o senhor tem casa? Pastor. É assim, gente, aqui em Panambi principalmente, tem muita gente. E às vezes, muitos irmãos prósperos que não sabem o que fazer com o dinheiro. Que não sabem o que fazer com o dinheiro. Não sei se vocês sabiam que agora tem uma nova versão dos bilionários, Alessandro. Os bilionários, que é o Bill Gates. Esses caras, sempre quando eles morriam, eles deixavam o testamento para que a fortuna fosse para alguém. Hoje, eles fizeram uma reunião entre os bilionários, os maiores bilionários do mundo, Pedro. E todos começaram em vida a dar tudo o que eles têm, Cássio. Porque eles entenderam que era injusto com eles não poder ver o que a finança deles vai produzir na terra. Aí eles investem em cura para doenças, eles investem em agricultura, eles investem em geração de emprego, geração de empresa. Eles botam tudo nisso para que eles não pudessem sair dessa terra sem ter a alegria de ver que o dinheiro que eles conseguiram foi para fazer a sociedade evoluir. Lembra que Jesus disse certa vez que tinha um cara que tinha uma grana alta e guardou todo no celeiro? E não quis passar para ninguém, lembra, Felipe? Ele guardou tudo. E a população passando fome, tendo necessidade. Aí Jesus conta que Deus chega para ele, que ele chega assim: agora eu estou bem, agora eu estou de boa, agora eu tenho tudo armazenado. Vou usufruir somente eu. E aí Jesus fala que Deus olha para ele e diz: seu louco, ainda hoje pedirão tua alma. E aquele cara morre, queridos. E tudo que ele tinha foi para a mão do povo. Só que não por desejo dele, Marcelo. Por desejo de Deus. Então, a grande questão é: se você não vive para servir, você não serve para viver. Deus pode levar, inclusive, uma pessoa da terra, se Deus ver que tudo que tu tem, tudo que tu faz, tudo que tu é, não serve para nada. Eu sei que essa mensagem é um pouco chocante. É um pouco chocante. A mais chocante é você se deparar no dia do juízo de Deus lá, e ele falar: e aí, o que tu fez? Não fiz nada. Léo, eu prefiro chegar no céu cheio de marca, de taio, sabe? Que eu tentei, Marcelo, Deus me mandou fazer, pelo menos eu tentei. Algumas coisas deu certo, outras não deu, Gustavo, mas tentei. E Deus chegar para mim: oi, filho, o que são essas marcas? Senhor, essas marcas são que tudo que o Senhor pediu para mim fazer, algumas eu consegui, outras não, Senhor, mas eu posso dizer que eu tentei todas. E Deus: muito bom, filho, entra. Aí vai chegar o outro cara do lado, cheiroso, terninho, gravata, tranquilo. Opa, senhor, e aí, querido, como é que tá? Tudo certo? Você tentou fazer o que eu falei para tu fazer? Não, nem tentei, né? Porque Deus me livre, né, senhor? Me pediu cada coisa absurda. Sair do meu emprego, viver pela fé, sair da minha cidade, pode ser louco, né, Deus? Eu decidi ficar na minha, eu decidi guardar aí, né, a minha vida, o meu conforto. Né? Ser sábio, né? Aí Deus vai olhar assim: Renato,
Você é tão egoísta que nem ao menos você tentou fazer o que eu falei. Se afasta de mim. É melhor você ficar de pé, todo derrotado, mas pelo menos você tentou, do que você bonitão, cheio de fortuna, mas nunca tentou dar um passo em direção àquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Eu estou feliz porque Deus, Ele está gritando aqui. Porque você veja, Diogo, quando nós cantamos, vem fazer o que nenhum homem fez. Entenda que esse louvor não está dizendo que Deus vai descer do céu e vai fazer. Não, não, não. Deus vai usar outro homem que possa fazer algo maior que o homem do passado fez. Mas cabe a nós aqui. É nós? A gente quer fazer algo que nenhum outro homem fez? Olha, vamos estudar John Wesley. Vamos ver Martinho Lutero lá. Hein, Léo? É grande a obra, hein? Para fazer algo que nenhum outro homem fez? É audácia, não aceito. É audácia. Mas eu creio, queridos. Isso se chama, sabe o quê? A Viva Planet, amém, queridos? Amém? Para aplaudir a Deus por isso ou não? Porque Martinho Lutero avivou a Alemanha. John Wesley a Inglaterra. Nós podemos avivar o planeta inteiro. É só nós juntos crer e nós estaremos fazendo, Felipe, algo que nenhum outro homem fez antes. Todo o planeta. Show de bola. Vai dar um trabalho, cara. E é com humildade, sabendo que nós, só por Deus, somos algo, faremos algo. Não é nós, é Ele. Nós estamos mortos naquela cruz, portanto é Ele que faz justamente, Ele que vai receber a glória. Então se um homem faz algo, justamente é porque Deus está fazendo através do homem e a glória pertence a Deus. Entendido? Amém. Ponto 1, então, para nós seguir. Apenas 2 pontos hoje. Então Deus, Ele quer que a primeira obra que seja feita seja a obra de Deus em nós. Antes de Deus te mostrar o que Ele preparou para você, Ele irá te preparar para receber com sabedoria e entendimento. Então, queridos, a primeira obra que Deus tem para você e para mim, isso, cara, é muito legal. Eu sugiro, além da Bíblia, vocês lerem um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Antes de Deus querer, sabe, que a gente avive nações, a gente avive bairros, a gente pregue o evangelho, que a gente batize pessoas, que a gente seja diferença na vida das pessoas, Ele primeiro precisa fazer uma obra dentro de nós, Gramin. Que obra é essa? Eu amar a Deus, eu amar a presença de Deus, eu ter prazer na palavra de Deus, eu ter prazer em ouvir a voz de Deus, eu ter prazer em estar na congregação das pessoas de Deus, porque Éden, lembrando, significa prazer, ou prazeres, ou jardim das delícias. Éden simboliza que Deus quer hoje resgatar o prazer de buscarmos a Deus. É interessante, né? Às vezes a gente vai editar as fotos, sabe, né? A gente pega as fotos das celebrações para editar, escolher as principais. É muito interessante como que às vezes você vê, Léo, a igreja bombando, todo mundo de braço erguido e alguns com a mão no bolso, assim. Outros assim, ó. Eu pergunto, Igor, isso é personalidade, timidez, ou uma falta de ter prazer em estar louvando e adorando a Jesus? Então, tem pessoas que têm mais prazer de estar numa rede social, tem mais prazer de estar com grana na mão, tem mais prazer de estar com a amiga mundana do que na presença de Deus. Então Deus, queridos, Ele não aceita só que você fale sobre Ele, que você só diga que Ele é fera, que Ele te ajuda não sei aonde, se você não tem prazer de estar com Ele. Quanto tempo faz que você não ouve um louvor? Quanto tempo faz que você não desfruta de um louvor inteiro chorando na presença de Deus? Quanto tempo faz que tu não se ajoelha em oração e fica no teu quarto só você e o Espírito Santo ali, cara?
Quanto tempo faz que você não se entrega em oração profunda, em oração em línguas, para quem tem dom de línguas, em oração em voz alta, para dizer que você ama a Deus? E se você tem tudo ou não tem nada na mão, se você tem Deus, se cumpre Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tendo a presença dEle, eu posso ter tudo, mas eu tenho Deus. Eu posso não ter nada, mas eu tenho Deus, isso que importa. O problema é quando você começa a perceber que você vai virando um incrédulo, você vai começando a não curtir mais os louvores, você vai começando a ficar meio desconfortável no meio do povo de Deus, você começa a achar tudo muito pesado, ir na igreja, ler a Bíblia, tudo que é vinculado com Deus se torna um peso, se torna algo chato. Você já conversou com uma pessoa, não sei se você já teve essa experiência, eu creio que todo mundo já teve uma experiência, está conversando com uma pessoa, mas aquela pessoa não quer falar com você, João. Ela bate o pezinho assim para ir embora, ela não te aguenta mais, tu nota, né? Quem já teve essa experiência? Pois é. Bom, é assim que funciona, Betina, quando a pessoa não quer estar com Deus. Ela fica contando o tempo, né? Ai, eu combinei com Deus que vai ser 5 minutos de oração. Ai, falta 3 ainda. Aí Deus fica, poxa, eu criei o planeta Terra. Agora pensa só, gente, vamos lá. Eu criei o universo, né? Criei o ser humano. Em resumo, eu sou o mais top dos top. Alguém mais top que eu não existe. Agora essa formiga acha pesado estar comigo. Interessante. Deus tem que ser muito humilde mesmo, para você ter mais prazer de estar com a amiga, aquela que fica botando minhoca na tua cabeça, do que Deus, assentado no trono, falando da palavra dele, te dando direcionamentos pétreos, precisos, perfeitos, gloriosos, maravilhosos. Como que alguém pode não ter prazer em estar na presença de Deus? Quando eu chego na presença de Deus, a primeira coisa que eu falo quando eu vou orar, eu falo, Deus, primeira coisa, eu não sou digno de estar aqui. E o Senhor sabe disso. Senhor, para mim falar com qualquer cara top, eu teria que marcar com a secretária, marcar uma agenda. O Senhor me dá acesso a hora que eu quiser. Senhor, tem misericórdia de mim e tem misericórdia de toda a humanidade que não valoriza a tua presença. É uma coisa absurda, queridos irmãos. É uma coisa absurda. Léo, eu falo para Deus, Deus, como que o Senhor consegue suportar? O Senhor, além de ser Deus, morre numa cruz, se entrega por nós, ressuscita, retorna em glória. Para que muitas pessoas dizem, não estou nem aí para ti. Eu sinto mais prazer em relações sexuais, eu tenho mais prazer em pessoas, eu tenho mais prazer nas drogas, tenho mais prazer no dinheiro, tenho mais prazer na profissão, tenho mais prazer na fama, tenho mais prazer nessa terra, mas com Deus eu não tenho prazer. Isso eu posso garantir a vocês. Eu, nessa terra de Judá, não tem mais nada que seja mais prazeroso que Deus. Sabe a presença que tu sente, sabe a voz que tu ouve, isso não existe nada. Não tem. Os outros prazeres foram criados por Deus, sim, para tu usufruir, amém? Mas jamais vai chegar aos pés da presença e da voz de Deus. E se ainda tem algo competindo com o prazer que só Deus proporciona, você tem que rever os seus valores. Você tem que rever o que está acontecendo. Como que você não consegue gostar de orar? Orar é algo maravilhoso. John Wesley falava, Cássio, ele orava 4 horas por dia. E ele muitas vezes não queria orar, Cássio. Estava cansado para orar. E ele dizia para a alma dele, eu vou orar aqui até eu começar a gostar de orar. E quando eu começar a gostar, eu vou orar ainda mais. Vivemos numa geração hoje apática, né? Vivemos numa geração hoje que está cada vez mais incrédula. Tem que tudo ter prova, tem que tudo estar registrado na ciência.
não consegue mais chegar no sobrenatural de Deus. Quando Jesus ressuscita, Tomé, quando morre Jesus, né? Tomé vai embora. Aí Jesus ressuscita Pedro. Tomé não estava lá. Tomé não viu Jesus ressuscitado. Os discípulos chegam para Tomé: Tomé, tu perdeu o dever, estava Jesus ressuscitado, tu tinha que ver. Não, Jesus ressuscitado. Eu só vou crer que ele ressuscitou se eu tocar na mão dele, nos pés dele. Eu tenho que tocar nas feridas. Senão, não viaja. Ou seja, Léo, Tomé não estava na comunhão com os discípulos. A tua falta de comunhão que vai gerar incredulidade com as coisas de Deus. Aí Tomé vai lá, forçadamente, que nem acreditava. Jesus passa pela parede. Isso que é muito interessante, né? Tomé toma um susto e fala assim: Senhor Deus e Deus meu. Ele se dobra. E Jesus, que muitos acreditam que é só: oi, eu sou um Jesusinho, paz e amor. Ele pega e diz: toca. Toca aqui, cara. E Tomé: não precisa. Não precisa, né? Pois é. Você teve que ver para crer. Gente, Tomé andou 3 anos com Jesus, cara. Pensa no fiasco. Mas que fiasco. Imagina os amigos dele olhando: bem bom não fui eu. Para ficar registrado até hoje no pastor Edson falando da Viva Cena. Pastor, milhares de anos eu estou falando sobre isso. Imagina que bucha, né? Aí Jesus: toca. Você só está crendo porque você viu, né? Pois é, feio isso, né? Mas bem-aventurados serão aqueles que vão vir depois de você, que não vão precisar ver para crer. Não vão precisar, isso é científico. Não vão precisar, onde é que está provado? Simplesmente a fé é a certeza daquilo que não se tem provas. Como está essa obra de Deus dentro de você? Como está essa obra de Deus em você com Ele? Porque quem vai querer fazer algo, Cássio, para Deus, se não ama a própria pessoa de Deus? Eis aí um segredo, queridos, que muitos não fazem coisas para Deus porque não amam a Deus. Às vezes você está: pois é, eu não faço muita coisa para Deus porque estou cheio de ocupação, estou não sei o quê. Jesus, Marta e Maria, a Maria aos pés de Jesus, a Marta lavando louça, fazendo galinhada e falando: Maria, sai daí, vem fazer galinhada. E Jesus: Marta, a Maria está aproveitando minha presença. Aqui tu está fazendo galinhada. Eu pedi galinhada, Marta. Eu pedi galinhada. A Marta: não, senhor, mas eu achei que tu estava aí, eu tinha que te servir. Não. Servi depois, agora é hora de me ouvir. Vamos. Aí Jesus, sempre top, não tem cara mais top que esse, o nosso Senhor. Isso aqui sim é um influencer. Aqueles outros que tu vê aí são idiotas. Ele pega e fala assim: Marta, o que está acontecendo aqui vai ficar registrado para sempre. E está eu em Panambi falando, Felipe. Está eu repetindo o que aconteceu. Está eu falando da Marta e da Maria aqui em Panambi. Jesus disse que isso ia acontecer. É muito doido. Jesus pega e fala assim: Marta, você está preocupada com tanta coisa, mas uma só coisa importa. Está galinhado? Não. Lavar louça? Não. Ficar preocupado? Não. A presença de Jesus. É isso, queridos. Já pensou que às vezes você está buscando tanto saber o que você vai fazer, mas você não está tentando entender o que você vai ser na presença de Cristo? Quando eu fiz o seminário teológico com minha esposa, nós chegamos lá, né, minha esposa? E daí a primeira sala era o nome Sala John Wesley. Eu lembro disso. Falei: que top, tinha a sala Martim Lutero, tinha a sala George Whitman, né? Tinha vários nomes de Londres lá. Aí chegamos lá, tinha um quadro, Luísa, escrito assim: ser, conhecer, fazer. Aí o diretor pegou a palavra e disse: entenderam isso aqui? É um triângulo, né? Entenderam isso aqui? Primeiro você é em Cristo. Depois tu conhece mais de Cristo. Aí tu está liberado para fazer algo para Cristo. Aquilo me quebrou no meio. Primeiro dia de aula, cara. Eu falei: uau!
É sobre isso. A minha batalha tem que ser muito mais em eu ser de Deus, porque se eu conhecer, automaticamente eu vou fazer. Então a questão é a seguinte: talvez as pessoas não fazem porque elas não são. Elas não fazem porque elas não conhecem. Não é só uma questão de obediência ou desobediência, elas ainda não são em Deus. O ponto 2, vamos lá, para nós seguir. Finalmente, se eu estou baseado então na obra de Deus em nós, agora eu estou habilitado para fazer a obra de Deus através de nós. Olha só, quando estamos minimamente preparados, estaremos aptos para realizar com excelência a obra que Ele nos preparou. Então, queridos, depois que nós estamos ativados, avivados na presença de Deus, na glória de Deus, na voz de Deus, sabe? Na palavra de Deus. É aquela coisa assim, Andressa, é nós considerar que se tu não leu a Bíblia um dia, você está em pecado. As pessoas acham, Gustavo, que pecado é só adultério, mentira, assassinato. Se tu não leu a palavra do dia, você pecou. Se tu não buscou a presença de Deus no dia, tu pecou. É nós ter esse entendimento que quando eu estou baseado na Bíblia, baseado na palavra, baseado em tudo isso, na voz de Deus, agora eu estou pronto, apaixonado para fazer algo. E Deus fazer, Marcelo, algo através de nós. E aqui eu vou trabalhar 3 subpontos nesse ponto 2. Primeiro subponto, obra de entendimento do chamado. Para nós fazer algo para Deus fazer algo através de nós, primeiro, eu tenho que entender que existe uma obra de entendimento do meu chamado. Eu tenho que entender o que Deus quer fazer comigo individualmente. Ou seja, qual é a tua habilidade? Quais são os seus dons? No que você é bom? Principalmente, no que você não é bom? Quais são as tuas paixões que fervem o teu coração? Quais são as iras e indignações que você tem? Gente, a gente tem um curso aqui na igreja, que é o curso Forma, que a gente ajuda a pessoa a entender o que ela é boa, o que ela não é boa, para servir na igreja. Mas também tem vários tipos de avaliações profissionais, que você pode baixar no Google, né? Tem uns que são pagos, os melhores são pagos, mas também tem os gratuitos, que você consegue ver no que tu é bom, no que tu é ruim, se tu é bom para administração, se tu é bom para liderança, se tu é bom para comunicação, se tu é bom para gestão, se tu é bom... Enfim, tem várias coisas, sugiro você fazer, para você entender, então, o teu chamado. É óbvio que Deus não vai ficar te chamando para fazer algo que você não nasceu para fazer. Deus não vai ficar te chamando para você passar fiasco tentando fazer coisas que você não foi chamado. Ele vai te chamar dentro daquilo que você é bom. Beleza? Vai ter coisas que Deus vai mandar tu fazer que tu não é bom. Lavar uma louça, talvez, varrer. Mas Deus vai querer que você entenda o teu chamado. O subponto 2, obra de recebimento do chamado. Então, quando você entende no que você é bom, no que você é ruim. Gente, eu dou aula de violão, guitarra, baixo, voz, Pedro. E tem muitas pessoas que chegam para mim, pastor, eu nasci para ser cantor. Eu tomo um susto, quase saio correndo nessa hora. Porque eu oro para Deus, Deus, que seja verdade isso. E aí a pessoa vai cantar. Não darei comentários. Mas eu amavelmente digo, olha, vamos tentar fazer uma aula, porque às vezes a pessoa não canta bem porque não foi treinada, Léo. Faz umas aulas, resolve. Outras não resolve. Aí o que acontece? Esse pastor aqui pega e fala o quê, viu? Eu acho que a tua praia não é cantar. Mas é um sonho, mas não é de Deus. Eu sempre achei que eu seria uma linha de barro, que eu seria não sei o quê. Pois é, tu achou. Que Deus não. E às vezes as pessoas, então, elas ficam baseadas numa coisa imaginária que caiu na cabeça dela que não existe. Ela tem que ser humilde e receber, olha, eu achei que eu era bom para isso. Era um sonho, mas não tem como. Eu tenho que descobrir qual que é o meu sonho, no que eu sou bom. E finalmente, então, ponto 3. Obra de ação do chamado, queridos. Nosso subponto 3.
obra de ação do chamado. No momento então que você entende, no momento então que você recebe o que você é bom, o que você não é bom, chegou a hora então de você agir, de você atuar dentro disso que você faz. Vou usar um exemplo aqui do Gustavo e da Nath, né? Eu tenho acompanhado o Gustavo e a Nath há anos. Vamos experimentando eles aqui, fazendo teste ali, né? Porque a busca para nós entender, Paty, o que nos é bom, tem que ter testes. Vamos fazer um teste, vamos botar aqui, vamos botar ali, vamos botar lá. Aqui não deu, o que deu? Vamos lá, vamos descobrir, né? Vocês são bons para liderança, vocês são bons com pessoas, vamos encaixar, pá. Aí, uma vez eu falei para o Gustavo, para a Nath, gente, você gosta de jogar futebol, né, Nath? O que você acha de vocês começar a ajudar no Aviva Esportes? Né? Aí foi interessantíssimo. A Nath ela tinha sacrificado o Isaac futebolístico, né, Gustavo? Ela não jogava mais futebol. Mas sempre ela foi a Marta, né, e tal, do futebol. E aí ela pegou aquela missão, pastor do céu. E daí começou a treinar com a mulherada. A mulherada aproveitou, que estão tudo emagrecendo, está todo mundo feliz. E treino para lá. Daí daqui a pouco o Gustavo já jogava vôlei, começou a jogar vôlei, botou a piazada, tudo. Gustavo não era muito de futebol, começou, pastor, mas eu aprendo futebol. Aprendeu a jogar futebol só por um milagre de Deus. Ele fez um gol de cobertura lá, Cristiano Ronaldo. Eu fiquei, o quê? Não pode, estou ouvindo. Milagres de Deus aconteceram. Agora o Gustavo e a Nath estão treinando, estão fazendo, Aí eu peguei e falei, você viu só, Gustavo? Você viu só, Nath? Você está feliz, Nath? Meu Deus, pastor, eu estou realizada. Eu finalmente encontrei meu chamado. Você viu só? Nós testamos aqui, testamos lá, testamos. Um dia eles podem ser pastor normalmente, podem ser líder normal, podem fazer muitas outras coisas. Mas eles encontraram no esporte o propósito deles. Já estou agora, aí claro, né? O pastorzão ficou faceiro, está vindo no ginásio daqui a pouco aí, né? Logo nós vamos ter um ginásio. Amém, gente? Vocês creem nisso ou não? Ou vai ter que ver para crer? Você prefere crer sem ver? Quem vai crer sem ver? Quem vai crer? Amém. Então, alguns vão ver para aqui. Então, fechou. Daí, quando acontecer, né? Tipo assim, a pessoa vai olhar para o ginásio, toque no ginásio. Toque na estrutura do ginásio. Galera, agora nós começamos a fazer o que? Eu falei, Gustavo, Nath, vamos trabalhar agora para vocês fazerem uma faculdade de educação física, para vocês bombar, para vocês romper. Daqui a pouco a Nath vai estar dando aula em escola, o Gustavo vai estar trabalhando e tal. Agora os Jogos Abertos, chamaram, né, Gustavo? Olha só, do município, os Jogos Abertos, o município ficou sabendo da Viva Esportes e chamaram o time de vôlei do Gustavo ali, da Nath. É uma coisa incrível. Isso se chama, queridos, entender, receber e pôr em ação o chamado. Para finalizar, Lucas, eu gosto muito de falar da parábola dos talentos. O patrão chega para 3 caras, dá 10 talentos para um, dá 5 para outro e dá só 1 para outro. Ele fala, gente, eu vou dar uma viajada, eu quero no mínimo que vocês me tragam um dobrado isso aqui. Quero voltar, vocês têm o dobro. O de 10 dobra para 20, o de 5 dobra para 10. E o de 1, que só era 1, eu não vou ficar perdendo meu tempo. Estou cheio de coisa para fazer, agora Deus me dá um talento aqui, já estou cheio de coisa para fazer já. Eu vou guardar aqui meu talento. Quando ele vira, eu dou para ele, pelo menos não perdi meu talento. E outra, né, se meu patrão é meio brabo, qualquer coisa já quer bater, planta ali e tal, colhe né, que não planta, aquela coisa toda. E começou. Meu patrão vem de férias. E aí, galera? E aí? Senhor, o senhor me deu 10, estou com 20. Parabéns, servo bom e fiel. Vem para minha empresa. E você, cara? Não, tu me deu 5, eu estou com 10. Olha que maravilha. E você, Mequetrefson? O que tu fez com o teu 1? Eu escondi. Só um pouquinho, deixa eu pegar ali. Imaginei que tu ia ficar bravo se eu perdesse 1, mas manti 1. Está aqui. Meu patrão olhou. Olha só. Por que você não multiplicou esse único 1? Não, porque o senhor é meio brabo, né? Um patrão furioso aí. Eu pensei, melhor não perder, vai ficar faceiro se eu não perder. Aí o patrão olha, bom, se tu sabia que eu era brabo, por que tu não fez por medo então? Tu teria sido mais inteligente se agisse no medo do que não agir. Aí Deus mostra ali, Jesus mostra na parábola, né? Essas parábolas de Jesus são só na cabeça da galera, né? Pois é, Jesus falando amor, Jesus. Então o patrão olhou para aquele homem que escondeu o seu único talento e disse, tirem dele esse único talento e deem para aquele que tinha 10 e está com 20, agora vai ter 21. E joguem esse que não fez nada com o seu único talento, aonde tem choro e ranger de dentes. Bom, eu preciso te motivacionar mais do que você pensar que se tu não usar o que Deus te deu, tu vai para o inferno. Precisa, gente,
Eu preciso interpretar isso? Não. A verdade é o seguinte, queridos, que muitos de nós estamos aqui, que a gente dá um monte de desculpa para não fazer o que Deus manda. Eu não estou fazendo porque isso. Eu não estou fazendo porque aquele outro. Eu não estou fazendo porque aquele... Eu não. E aí aqueles que estão bombando na fé, sabe daquele cara que tem um monte de coisa? E aí quando tu olha, Deus capacita o cara a ter o dobro. Certamente esse cara pegou talentos escondidos de quem não fez, mas Deus, em Jó, já está escrito, os planos do Senhor nunca são frustrados. Então se Deus deu um talento para ti, e você não vai usar, pode ter certeza que Deus vai dar para alguém que já está nativa no reino, e vai usar para Deus não perder o talento. Você pode perder o talento, ok? Mas o problema é o seguinte, se você perde o talento, você perde você também junto. Eu pergunto, temos alguém aqui que está escondendo a Aline Barros que tem dentro? Vai saber. Talvez você seja essa pessoa, né? Talvez tenha alguém aqui que, meu Deus, ministra de louvor, ou né, professora, juíza, né, médico. Beleza? Quantas pessoas eu vi que tinha sonho de médico, quando foi fazer o primeiro ano, desistiu. Por que desistiu? Tinha que ler 15 livros, pastor, por mês. Tu achou que ser médico é o quê? É fazer um blog, é fazer um WhatsApp, o que tu achou que era? Existe o preço, queridos. E finalmente, então, para fechar a conclusão, vamos lá. Esse é para nós iniciar bem a série, queridos, bem ativos, né? Enquanto você vai vivendo, você vai aprendendo, sendo preparado e descobrindo o que Deus preparou para você. Desfrute da viagem. Queridos, na terra aqui, queridos, não tem como nós saber 100% do nosso chamado. Ninguém pode saber tudo que Deus quer no mesmo dia. Nós vamos descobrindo com a caminhada. Quando Deus chegou para Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da parentela, e vá naquela terra ali, está bem bonitinha, tá vendo aquela placa? Isso não existiu. Ele falou: vá para uma terra onde eu te mostrarei. Por quê, queridos? O chamado de Deus, tem coisas que Deus nos fala e outras coisas que na caminhada nós vamos aprendendo. O que eu escuto de adolescente, Lucas falando assim: pastor, qual que é o meu chamado? Está lendo a Bíblia? Não, é ler a Bíblia. Ah, sim. Aí vem outro junior: pastor, qual é o meu chamado? Está lavando a louça? Lava a louça agora. A galera às vezes fica se perdendo, querendo o 100% cair de um dia para o outro do chamado. Isso não existe, queridos. Nós vamos desenvolvendo, nós vamos aprendendo, nós vamos vivendo. Tem coisa que a gente já entendeu e está vivendo. Tem coisa que vai aparecer, nós vamos fazer. Tem coisa no meio do caminho que Deus vai mandar nós largar para fazer outra coisa. O que importa é nós estar em Cristo e fazendo algo para Cristo. Diz uma parábola de um rei. E esse rei, ele estava pronto para morrer. E ele queria passar o seu legado, o bastão, para o seu filho. E o seu filho estava nervoso, estava preocupado. E ele chegou então para o pai e falou: pai, como que funciona ser rei? O senhor está quase partindo, eu não aprendi muita coisa. O que é ser rei? E aí o pai olhou para o filho e disse: filho, vá naquela lagoa lá embaixo. Tem um gramado lá, vai ter uns animais lá. Vá lá e você vai descobrir o que é ser rei. Aquele jovem foi, olhou para a lagoa, pensou: um ser rei é como se fosse uma lagoa, é matar a sede das pessoas. Ele voltou: pai, já descobri, ser rei é como se fosse uma lagoa, matar a sede das pessoas. E o pai: nada a ver, filho, volta lá de novo. Ele voltou, ele viu as águias voando. Ser rei é fazer as pessoas serem livres, eu mesmo ser livre. Pai, agora descobri, ser rei é fazer as pessoas serem livres e tudo mais. Não, filho, nada a ver, volta de novo. Aí o filho já carrancudo: poxa vida, cara, meu pai mandou vir aqui. Ele começou a olhar o rio assim, a lagoa, e pensou: vou dar uma mergulhada. Mergulhou, foi mergulhando. Aí ele encontrou uma passagem que caía num vilarejo. Ele cai naquele vilarejo, vê as crianças brincando, outras crianças brigando. Ele ajuda as crianças aqui, resolve a discussão lá. Vê um comerciante pedindo ajuda, ele vai lá, ajuda o comerciante. Vê um outro conversando ali, ele dá um abraço no outro e fica o dia inteiro lá. Aí ele volta para o rei e diz: pai, eu acho que eu descobri o que é ser rei. Descobriu, filho? Sim. Ser rei é algo que eu desenvolvo conforme eu vou vivendo.
aquela lagoa eu mergulhei, Pai, e saí num vilarejo, e ali eu vi tanta necessidade que eu perdi a conta, Pai. Eu percebi que ser rei não é estar pronto, ser rei é ir reinando e descobrindo com o passar do tempo que é ser rei. É aprender através dos acertos, dos erros, é quebrar a cara, é levantar, mas é seguir em frente. E o pai olhou e disse: filho, agora você entendeu o que é ser rei. Eu não tenho como te passar o que é ser rei, só você vai poder aprender com as suas próprias experiências. Então, queridos, a questão não é você saber todo o teu chamado, mas é você ser chamado para viver o teu chamado diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Você vai sendo construído, é uma terra onde Deus te mostrará com o passar do tempo. Mas cabe a você seguir avançando, cabe a você seguir em frente, jamais parando, jamais desistindo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé então, para nós fechar, glória a Deus. Queria que você fechasse teus olhos por um momento. Essa é a abertura da série Éden, então, aonde Deus já nos balança forte aqui, jogando no nosso coração, jogando na nossa vida, que Ele nos ama, Ele nos criou para um propósito maravilhoso, que primeiramente é viver apaixonadamente pela presença, e depois Ele viver através de nós, em nossas obras, nessa terra. Pode desligar mais aqui? Pode desligar mais ele? Vamos ter um tempo de meditação agora aqui, queridos, aonde a primeira coisa que eu quero que você, de olhos fechados, ore e medite nesse momento. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida em ouvir a voz de Deus? Em ler a palavra de Deus? Em sentir a presença de Deus? Você tem dado o devido valor para a presença de Deus? Você tem sentido prazer em estar com Deus? Se caso você não está mais com esse prazer todo, chega a hora de você se arrepender nessa noite. Fala: Deus, me perdoa, eu me envolvi com tanta coisa nessa vida que eu acabei deixando o principal de lado, que é a tua presença. Eu quero voltar para o Senhor nessa noite, eu quero voltar para o Senhor. Você que está nessa noite aqui e entende que hoje é o dia de você retornar a ter prazer em Deus, como ato profético, levanta tua mão onde você está agora, levanta tua mão, nós vamos orar por você. Amém, 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 glória a Deus, amém. Vi lá também, glória a Deus. Talvez você esteja aqui e você percebeu que você enterrou teu talento, você enterrou teu chamado. O passar do tempo foi chegando e você, ao invés de liberar o teu chamado, você enterrou. Mas hoje você está tendo uma chance de desenterrar isso e oferecer a Deus dobrado. Se você é essa pessoa que vai fazer isso, é que tua mão está agora aí com tua mão. Amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é um tempo para nós fazer isso, hoje é um tempo para nós meditar nisso, hoje é um tempo para nós ativar o chamado de Deus, ativar aquilo que Deus colocou sobre nós. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por esse tempo bendito e maravilhoso em tua presença, aonde, Pai, a tua palavra nos abençoou, a tua voz nos conduziu, e agora cabe a nós dar uma resposta digna ao Senhor. Deus, nós te amamos, nós amamos a tua presença, nós amamos a tua voz, nós amamos a tua palavra, nós amamos todo o Senhor, nós queremos o Senhor, como Maria naquele dia esteve aos pés do Senhor, nós queremos diariamente estar aos teus pés, Senhor, amando as tuas instruções, amando as tuas correções, amando tuas direções, amando tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fala, Senhor. E finalmente, Deus, nós queremos como igreja nessa noite, alguns irmãos levantaram a mão para voltar a Ti, nos seus prazeres, como o Senhor. Outros irmãos levantaram a mão que eles estão tendo a sua chance que o Senhor está dando para eles desenterrar o talento e fazer dobrar esse talento. Toque no coração de cada um aqui, Deus, para que nenhum aqui, Pai, enterre, para que nenhum aqui ignore o seu talento, mas que faça dobrar, multiplicar. Nos usa, Deus, para sermos servos dessa geração, para ajudarmos pessoas, para abençoarmos pessoas. Usa tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós sabemos fazer para conduzir ainda mais pessoas ao amor de Jesus Cristo.
ao amor do Senhor, à santidade, à pureza, ao caminho da congregação que temos aqui, essa igreja cristã, Deus, que o Senhor levanta em nosso meio, Pai. Muito obrigado, Deus. Nos use. Nós não queremos somente sobreviver, nós queremos viver uma vida com propósitos. Ajuda cada um aqui, Deus, a entender o seu chamado, Deus. Esse chamado que se desenvolve diariamente. Mas ajude cada um a entender no que é bom, no que não é bom, para que fique mais fácil de cada um aqui, Deus, ser usado pelo Senhor. Queremos ser aqueles que tentam fazer, mas jamais aqueles que nem tentam. Mas jamais aqueles que desistem e que nem se levantam para fazer algo para o Senhor. Nos use, Deus. Nos enche teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nos enche com a tua glória, com a tua coragem, para sermos pessoas que irão fazer diferença nessa terra, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, glória a Deus.